Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao quarto dia do terceiro Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura por uma Educação Transformadora. Seguindo com a nossa programação, passo a palavra a Tereza Pérez, diretora-presidente da Comunidade Educativa SEDAC. Olá, boa tarde, sou Tereza Pérez, tenho 64 anos, branca, tenho cabelos curtos, crespos e grisalhos, uso óculos e estou vestindo uma blusa branca. Estou na sala de minha casa e atrás de mim há livros, quadros, um sofá, enfim. Bom, essa semana tivemos ótimas conversas e reflexões na companhia de vocês, e isso nos nutre e nos deixa mais forte. Todos nós lutamos por nossa humanidade, lutamos por relações mais humanizadas em que possamos nos acolher na maravilhosa diversidade que nos constitui. Na abertura do seminário, no primeiro dia, falamos muito sobre Paulo Freire, lembrando aqui como o homem da relação, da praxis. Colocou logo do início as nossas mentes numa perspectiva de afeto e de aprendizagem. Rosa Maria Torres também compartilhou aqui a sua admiração pela potência do Brasil, mas também seu espanto com o abandono e a morte de tantas ideias que surgem aqui e que ela define em uma metáfora sombria, mas certeira, como um cemitério de inovações. Foi um tiro no peito, como disse uma participante. Um tiro no peito porque sabemos que temos pessoas como Tawane Teodoro, Glaucio Ramos, Rodrigo Siria, que participaram da mesa anterior, como potência, como capacidades de transformação tremendas. Em seus trabalhos e suas criações, sua arte, nem sempre alcançam a projeção, o lugar que merecem, frente a políticas homogeneizadas, antiquadas, que não podem, e muitas vezes nem querem, incidir com força necessária nessa desigualdade de direitos que temos no Brasil. Não vou citar cada nome, mas todos que passaram por esse espaço nesta semana deixaram contribuições valiosas. Cabe a nós agora seguir com essas reflexões, continuar ampliando o nosso repertório de ações e de intervenções, não naturalizar, não achar que a vida é assim, denunciar, resistir às investidas contra os direitos das crianças e dos adolescentes ou de qualquer grupo social. Essa pequena história que construímos nesse seminário nos reafirmou a potência da arte, da palavra e da leitura, a ser garantida desde a primeira infância, no exercício dos lugares de fala e de visibilidade, desembocando nessa terceira edição, que falamos de uma educação transformadora. Que sigamos juntos e acompanhados da arte, da palavra e da leitura. Estamos num território de afeto e de ação política, não resta a menor dúvida. Esse seminário sempre nos mobiliza. Agora eu vou chamar Dolores Prates para mediar a mesa. Que leitores queremos formar? Dolores é publisher da revista Emília e consultora editorial, doutora em História Econômica pela USP e especialista em literatura infantil e juvenil pela Universidade Autônoma de Barcelona. Diretora do Instituto Emília e do Laboratório Emília de Formação, foi curadora e coordenadora do seminário Conversas ao Pé da Página, de 2011 a 2015, e juntamente comigo e com Patrícia Dias, faz a curadoria desse seminário internacional Arte, Palavra e Leitura desde 2018. Coordena no Brasil, é coordenadora do Brasil da Cátedra Latino-Americana e Caribenha de Leitura e Escritora, professora convidada do Master da Universidade Autônoma de Barcelona, curadora da FLUP Parque, 2014 e 2015, membro do júri Prêmio Hans Christian Andersen e do Bolonha Children 2016, consultora da Feira de Bolonha da América Latina desde 2018. Então, com vocês agora, Dolores chama a nossa próxima mesa e bom seminário.
Boa tarde a todo mundo. É um prazer enorme fechar este seminário. Bom, eu sou a Dolores, sou branca, tenho olhos e cabelos castanhos, meus cabelos são lisos, estão soltos, mais ou menos na altura do ombro. Uso óculos, um óculos mais pesado, com aro preto. Estou aqui no meu escritório, na minha casa. Atrás de mim tem uma estante de livros. Bom, a fala da Teresa foi linda, eu acho que ela faz um resumo muito potente do que foi esses dias, né, que a gente passou aqui juntos, e vamos para esta última mesa. Que leitor queremos formar? Esta pergunta, que aparentemente pode ser um pouco simples, né, ou seja, uma pergunta que talvez a gente não se faça muito, ela revela o que entendemos por leitura, seu papel, seu valor. Assim como traz por trás tudo o que se desdobra a partir disso. Por exemplo, o que é a literatura? Qual é o papel da literatura? O que nós entendemos por leitor? Daí a importância de refletir sobre isto para fechar este seminário. Afinal, onde entraria a leitura? Qual o papel dos mediadores na formação, numa educação transformadora, que a gente ficou falando durante esses dias aqui? Para esta conversa, a gente convidou uma especialista em educação, uma mediadora de leitura e uma grande autora de literatura. Chamo agora a Marina Colasanti, Mônica Correia Batista e Luciana Gomes. Bem, vou começar pelo final e apresentar muito rapidamente as três, porque, enfim, penso que nossa autora dispensa apresentações. Eu estou super emocionada de estar nessa mesa com você, Marina. Marina é conhecida e admirada por todas e todos nós. Eu chamo ela da nossa rainha da literatura. Ela é, sem dúvida, uma das maiores e mais reconhecidas escritoras brasileiras contemporâneas. Sua extensa obra e as inúmeras premiações que ela tem comprovam o que eu acabei de dizer. Marina, uma honra imensa ter você com a gente. Bom, Mônica Correia Batista, ela é da área acadêmica, ela é professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da UFMG. Ela tem como objetos de estudo a primeira infância, a educação infantil, a oralidade, a questão da palavra e da alfabetização. A Mônica, ela é pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, CEALI, além de muitos núcleos de estudos e pesquisa, e ela foi coordenadora do Projeto Nacional de Leitura e Escrita na Primeira Infância. Luciana Gomes, ela é formada em pedagogia, trabalha no ateliê Escola Acaia e compõe a equipe da biblioteca e do Barraco Escola. Integra a coordenação do Instituto Saré e faz parte da coletiva Fiandeiras. Muito bom contar com a presença de vocês. Para abrir a nossa mesa, certo, eu gostaria de criar um clima e começar lendo 3 trechos de um livro da Conceição Evaristo, que é o Becos da Memória. Eu peço licença a vocês e vou ler 3 trechos rapidinho. Rapidinho não, porque eu tenho que falar devagar pela tradução. O homem nascera bem longe dali, quando criança fora, até um dado momento, um moleque qualquer. Um dia aprendera a ler. A leitura veio aguçar-lhe a observação. E da observação, a descoberta. Da descoberta, a análise. Da análise, a ação. E ele se tornou um sujeito ativo, muito ativo. Não era um mero observador, um enamorado das coisas e do mundo. Era um operário, um construtor da vida. Páginas mais adiante, ela fala o seguinte: o homem caminhava meio cego de ódio, relembrando o fato acontecido havia 10 anos.
e o daquela hora. O ocorrido no passado, só ele testemunhara e fora obrigado a calar. Agora não. Não era mais um indefeso menino, era um homem, e como tal, não poderia calar diante da injustiça. Ia enfrentar seu inimigo benfeitor. Havia muito que ele sabia de tudo, esperava este momento. O próprio inimigo o fizera mais esperto. O próprio inimigo o ensinara a ler. E ele aprendera mais do que lhe fora ensinado. Sabia ler o que estava e o que não estava escrito. Sabia ler cada palmo da terra, cada pé de cana, cada semente de milho. Sabia mais ainda, sabia ler cada rosto de um irmão seu. Sabia também que estava muito perto de a mesa virar. E para terminar, havia o problema das crianças, que com o desfavelamento perderam as vagas nas escolas, ao se mudarem no meio do ano e não encontravam vagas próximas do lugar para onde iam. Negro Alírio, um dia no intervalo do almoço, correu à escola que atendia as crianças da favela. Era preciso um documento que garantisse a matrícula das crianças em outras escolas. Esta era a preocupação maior. Para ele, a leitura havia concorrido para a compreensão do mundo. Ele acreditava que, quando um sujeito sabia ler, o que estava escrito e o que não estava, dava um passo muito importante para a sua libertação. Bem, com este contexto e este panorama, eu queria que a gente começasse a pensar um pouquinho qual é a relação da leitura, qual poderia ser a relação da leitura com uma educação transformadora. Embutido nesta pergunta, vocês poderiam falar um pouco qual seria a concepção de leitura de cada uma de vocês, qual é a concepção de leitura que tem neste texto da Conceição, e o que seria essa educação transformadora? Eu inverti um pouquinho a pauta, eu queria começar pela Mônica, depois vai a Luciana e depois fecha a Marina. Pode ser? Combinado, Dolores, para mim está ótimo. Eu quero começar agradecendo, né, esse prazer e essa honra de estar aqui nessa mesa, nesse seminário que é tão significativo para nós, né, que trabalhamos nesses temas, nessas investigações e nesses fazeres, né? Eu sou Mônica, eu tenho 59 anos, tenho a pele clara, olhos e cabelos pretos, o meu cabelo está solto, caindo acima dos ombros um pouquinho, tem umas mechas brancas nas laterais, bem acentuadas, não sei por que elas apareceram aí. Eu uso um colar bem fininho, prateado, nele está pendurada uma bailarina, estou vestindo um vestido com fundo azul marinho, tenho umas estantes com livros, acho que isso é quase que para todo mundo, a Luciana vai ser uma exceção. Bom, esse tema, né, Dolores, e o pessoal todo que está aqui, é um tema muito importante para nós, sobretudo nesse momento. Essa pergunta que a Dolores nos provoca, né, o que é essa educação transformadora, o que ela tem a ver com a nossa concepção de leitura, eu queria, esses 3 trechos da Conceição Evaristo, eu não posso deixar de me remeter ao Paulo Freire, porque ele tem toda a relação, né? Todos os 3 estão relacionados. Se a gente pega a questão da justiça, /injustiça, do papel da leitura, né, nessa transformação e nessa possibilidade de compreender o mundo, eu não posso deixar de falar, né, daquele que a gente repete desde sempre, né? A leitura do mundo precede a leitura das palavras. Vocês devem já ter discutido muito isso aqui, mas eu acho impossível falar da concepção de leitura, da minha concepção, sem eu tocar nessa articulação, sobretudo a partir da leitura da Conceição Evaristo, desses trechos, né, que eu acho que a marca é como a leitura afetou esse sujeito desse trecho, mostrando a capacidade de ler o mundo e vice-versa. Então, a leitura do mundo precede a leitura das palavras, a gente usa muito, mas eu acho que é menos badalada a continuação dessa frase, né, que o Paulo Freire vai continuar dizendo:
Daí que a posterior leitura desta, ou seja, a posterior leitura da palavra, não possa prescindir da continuidade da leitura daquele, né? Ou seja, da leitura do mundo. E ele vai dizer, linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Eu acho que isso é a cara do que a Dolores leu, né? Então, a gente aprende a ler a palavra para ler o mundo e vice-versa, né? Nós precisamos, para ler o mundo, ler as palavras também. Então, eu acho que essa construção, ela é fundamental, sobretudo, vou puxando a brasa aí para minha sardinha, né? Para quem trabalha com leitura, escrita na educação infantil. Por que ela é tão... E geralmente a teoria do Paulo Freire, a gente vai buscar um apoio, ela vai nos apoiar mais na discussão da educação de jovens adultos, de jovens e adultos, né? E eu queria dizer como ela como ela nos ampara também na discussão da primeira infância, da aprendizagem, da apropriação da linguagem escrita, né? Por quê? Porque nós que estamos atuando ou como professoras ou como pesquisadoras exatamente nessa faixa etária, né, nós precisamos construir, ou seja, nosso principal desafio é construir uma relação pedagógica que respeite os bebês, né, que respeite as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, e, portanto, essa relação pedagógica, ela tem que compreender esse sujeito, e uma das marcas desse sujeito é a entrada dele no universo e na cultura que essa cultura é marcada pela linguagem, né? Ou seja, não dá para separar a gênese da linguagem da entrada no mundo da cultura, né? Então, nós temos a obrigação de conhecer a gênese desse processo de apropriação da linguagem, né? Tanto oral quanto da linguagem escrita. Então, eu responderia a pergunta da Dolores assim, que concepção é a minha de linguagem, de leitura, né? Ela é a concepção, pelo menos eu tento que ela seja, que ensinou Paulo Freire. Há uma leitura do mundo que antecede a leitura das palavras. E o processo de apropriação da palavra escrita e também da palavra falada precisa considerar que nós falamos, ouvimos, escrevemos e lemos a palavra para sermos capazes de ler o mundo. Então, acho que a gente não pode esquecer essa mão dupla, né? Bom, e na questão da educação transformadora, que é a segunda parte da pergunta, né? Eu queria lembrar, eu acho que aqui nessa turma que está aqui hoje, e provavelmente as que vão nos ouvir depois que isso estiver nas plataformas, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, já leu a importância do ato de ler, que é um texto que eu sempre falo, eu não sei se ele é um texto lírico ou se ele é um texto de estudo técnico, dissertativo, por causa da beleza que ele tem, né? Lembrando, ele foi uma conferência que o Paulo Freire deu no Congresso Brasileiro de Leitura em 1981. E nesse texto, o Paulo Freire apresenta para a gente o contexto da infância dele. É uma infância vivida no Recife, no início do século, né, do século XX, 1920, por aí, mas que ele poderia ser a infância de muitas pessoas que também viveram naquela época em Belo Horizonte, ou em São Paulo, em Fortaleza, ou em qualquer outra capital do Brasil. Porque ele traz aquelas imagens daquelas famílias de classe média, com uma casa que tinha sótão, terraço, quintal, ele fala dos pássaros, fala da importância das árvores na vida dele, na infância dele, algumas delas ele vai dizer como se fossem gente, né? Fala das tempestades, do cheiro das flores. Então, sobretudo, além de dar esse contexto para nós, ele vai falar da relação da infância, dele, criança, com o mundo adulto, marcado por um acolhimento daquele mundo adulto, né? Pela proteção, pelo respeito. Então, Paulo Freire, nesse relato, é como se ele nos desse a mão, ele vai nos guiando para mostrar que o contexto vivido dele, aquele contexto de criança, né? Naquela casa com quintal, essas experiências infantis que ele vai tendo, estavam em diálogo com a cultura que ele vai, de certa forma, sendo embebido nela, né? Ou sendo acolhido por ela, por meio dos gestos, dos gostos, dos receios, dos valores dos adultos. Então, ele vai construindo isso conosco para a gente entender
né, que é uma criança, mas que não é uma criança apartada do mundo adulto e que o mundo adulto acolhe aquela infância. E nessa narrativa, ele vai até chegar na escola da Dona Eunice Vasconcelos, né, que foi a primeira professora dele e que, por coincidência, também foi a minha professora, não a mesma Dona Eunice, mas uma Dona Eunice que me ensinou a ler e escrever aqui no Grupo Escolar Melo Viana. Mas o que é bonito também é que ele vai se alfabetizar e ele vai dizer que ele encontra, né, lá na escola uma continuidade daquilo que ele já vivia em casa, que era essa relação com a cultura, com os adultos e com o mundo da infância. Ele vai dizer assim, com ela, com a Dona Eunice, a leitura da palavra, da frase, da sentença jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura, e aí ele cria esse termo da palavra mundo, né, que é um termo que ele vai usar bastante. Então, a minha concepção de leitura, Dolores, eu vou terminar essa primeira parte da nossa conversa, né? Eu tento que ela seja uma concepção freiriana. Começa quando os bebês começam a tentar transformar sons, gestos e silêncios em palavras, né? E, portanto, quando elas começam sua luta por dizer e por construir sentidos. E continua ao longo da vida toda passando pela leitura da palavra escrita, que só pode ser entendida como instrumento para ler o mundo, né? Eu acho que essa, não sei se é suficientemente confuso, como diria o Ciro Pocente, né? Não, tá ótimo. Muito obrigada, Mônica. Luciana? Boa tarde. Eu sou Luciana Gomes, estou falando da minha casa, aqui da comunidade do Real Parque, Zona Sul de São Paulo. Tenho 38 anos e estou vestindo um vestido branco, completamente branco. Uso brincos longos de capim dourado. Meus cabelos, eles são crespos e volumosos, um pouco acima dos ombros. Estou com as unhas pintadas de azul e uso um anel branco também. Tenho pele escura, me considero negra, sou negra. E vou iniciar a conversa partindo da premissa da palavra, né? A Mônica trouxe aqui a palavra como mediadora de todas as nossas ações, né? O que me marcou nesse início é a palavra. E por que eu trago a palavra? Porque eu acho que para falar sobre concepção leitora, anterior a essa reflexão, que concepção leitora eu debruço, né, sobre meus planejamentos e minhas aulas, tem um exercício que eu considero muito respeitoso com o outro que a gente vai receber, que é refletir sobre o processo de formação que cada uma de nós e cada um de nós passamos, né? O processo de formação que cada uma passou, com certeza eles são diferentes, né? Ou em algum momento eles são convergentes, mas dilatar um pouco essa reflexão me faz inferir também na prática uma concepção de leitura e de atuação, né, no mundo. Eu trabalho com vários públicos dentro do meu trabalho atual, mas o trabalho está mais firmado na educação infantil, né, de 3 até 7 anos. E com esse público, a gente também vai formando concepções, né, do ser criança, do ser adulto, né, do ser adolescente. E aí, quando a gente forma essas concepções também, a gente consegue pensar o que diz a minha prática, ela diz também do que eu penso sobre o outro, né? Então, considerar que uma criança, ela tem suas subjetividades, ela tem seus saberes, né?
sejam corporais, através de qualquer linguagem que seja, e considerar que esses saberes, eles podem ser materializados, inclusive, faz parte de uma concepção que pode formar, não quer dizer que vá, mas que pode formar cidadãos que se olhem, que reflitam sobre essa sociedade e esse mundo que a gente está compartilhando e comungando nesse momento, né? Então, eu acho que uma educação transformadora é uma educação que abre janelas, né? Até pensando nessa concepção de Paulo Freire, uma educação transformadora para mim é uma educação que abre janelas para ver o outro, para ver além do seu mundo, porque é isso, a gente consegue hoje, dentro dessa sociedade como ela está, né, em posicionamento político ao qual a gente está imerso, a gente consegue falar da metodologia e dos saberes de Paulo Freire, a gente consegue falar e fazer, né? Então, por que a gente consegue? Porque a gente consegue olhar para o ontem, né, para conseguir dar conta do hoje e dar conta dos próximos dias e das próximas décadas que venham aí a nossa existência e a nossa experiência. E aí, quando a gente pensa, estou falando as duas respostas um pouco já juntas, né, nessa conversa, mas acho que quando a gente pensa também nessa concepção de que leitores queremos formar, eu acho que é também pensar escritores queremos formar, né? Quais são as reflexões, né? Para que olhar, para que lado a gente quer que esses futuros leitores atinem os seus olhos? Porque eu, dentro do meu processo de formação leitora, ele não foi fácil, né? Eu fui um pouco ali enganada pela ideia da leitura prazerosa. Mas nas próximas questões eu trago essa reflexão sobre a leitura prazerosa. E aí, quando a gente traz essa questão da leitura prazerosa, parece que a gente esquece de um contexto que já está estabelecido, né? Que é esse contexto de lutar diariamente nesse lugar de reflexão acadêmica, de reflexão escolar, né? Então, para mim, uma educação libertadora é uma educação que abre janelas. E minha concepção de leitura, ela é uma concepção de leitura que consegue formar leitores reflexivos, né? Leitores que também possam se ver no que se lê. Eu fui formada a vida inteira com literaturas consideradas clássicas, as clássicas literaturas, né? E aos meus 22 anos de idade, eu ainda não tinha conhecido escritoras negras, por exemplo. Então, formar leitores também, para mim, é ser transgressor com essa imposição editorial, com essa imposição de classificar uma certa pirâmide hierárquica da boa e da má literatura. Então, é contemplar, né, vários aspectos dentro de um contexto atual. Não sei se me estendi muito, mas é por aí. Obrigada, Luciana. Ótimo. Marina? Dolores, eu sou Marina Colassante, de pele clara, tenho 83 anos, pele clara quase desbotada, porque apesar de ser carioca, não tomo sol há mais de um ano. Olhos verdes claros, meu cabelo todo branco está preso na nuca por um lenço de cor fúcsia. Estou vestindo uma camisa azul, presente da minha filha, e atrás de mim, eu estou no meu escritório, atrás de mim, como em todos os escritórios do mundo, tem uma estante cheia de livros, mais cheia do que eu gostaria. A minha concepção de leitura é que se trata de um processo cumulativo.
em que um livro remete a outro livro, e o livro que estamos lendo vai ter ligação com o livro que leremos mais adiante, que ainda não lemos e que leremos mais adiante. E formando essa ligação, forma uma extensa rede que nos ajuda a compreender melhor a vida. Não apenas a vida individual, a nossa vida, mas aquilo que, um pouco pomposamente, chamamos mundo, ou seja, o contexto das vidas alheias que constroem o mundo. Dou um exemplo. Acabei de ler um livro, A Barata, do Ian McEwan, escritor contemporâneo inglês, em que uma barata se transforma em homem. E que homem? O primeiro-ministro do Reino Unido. Esse livro, imediatamente, por causa até do título, me remeteu à Metamorfose do Kafka, escrito um século antes, em que um ser humano se transforma, acorda, Gregory Samsa acordou transformado num horrível inseto. E, em seguida, me remeteu à Paixão, segundo o GH, de Clarice Lispector, em que uma mulher entra no quarto vazio da empregada, vê uma série de escritos na parede, escritos pela umidade, pelo tempo na parede, mas que a ela parecem palimpsestos, e, ao esmagar uma barata na porta do armário, é levada a comer o interior dessa barata. E, em seguida, pensei na Baratinha, Dona Baratinha, que tem laço na cabeça e dinheiro na caixinha. Ou seja, um romance crítico do Brexit, absolutamente contemporâneo, foi ligado na minha memória a um romance escrito um século antes, em que se critica, mais que tudo, a servidão humana ao trabalho e às suas emoções. Porque cada um dos parentes do Gregory Samsa reage a seu modo, e seu modo é defendendo os próprios interesses. É um modo muito egoísta de reação. E me remeteu a Clarice Lispector, nossa escritora maior, porque aí também as pessoas estão a serviço das emoções. Ela, a mulher, a protagonista, não pode se impedir de comer o conteúdo do corpo da barata, porque é levada pela busca do fulcro do ser. É essa toda a literatura de Clarice. E, ao mesmo tempo, dei de cara com uma peça do folclore, uma peça milenar, não sei de quando data esse conto, porque eu não fui criança no Brasil, jocosa, em que a Baratinha, também achando que o dinheiro era tudo, busca um noivo, e quando está às portas do casamento, o noivo cai dentro de uma panela de feijão. Ou seja, os três romances
as 4 histórias falam da servidão do ser humano às suas emoções, aos seus sentimentos, que muitas vezes são desconhecidos. Ler literatura é também viajar no tempo. E não há como entender o presente sem fazer a viagem no tempo, sem viajar para trás, porque o presente foi fundado lá atrás, muito atrás. Li também de Louisa Sterling e Lilian Schwartz, A Bailarina da Morte, a história da gripe espanhola no Brasil. E entendi melhor a pandemia que estamos enfrentando, porque cometemos todos os mesmos erros que cometemos na pandemia de gripe espanhola, que matou minha avó materna lá na Itália. Cometemos os mesmos erros, chamar de gripezinha, receitar mesinhas, favorecimento da economia em lugar de favorecimento da saúde, interesses políticos, interesses econômicos, os mesmos erros. O que me abriu os olhos para o fato de que é muito mais fácil um país viajar para a modernidade do que mudar sua herança ancestral, seus costumes, seus defeitos. Repetimos tudo um século depois. Por isso, eu acho que é muito bom começar a ler cedo, bem cedo, para multiplicar a rede, para ter suporte nessa rede, encontrar suporte nessa rede. Quanto mais cedo, melhor. Quando eu cheguei no Brasil, aos 10 anos de idade, eu já tinha no nariz o cheiro de selva, que eu não conhecia, embora tendo nascido na África, eu não conhecia a selva, a cidade onde eu nasci não era selvagem. Mas eu trazia no nariz o cheiro de selva por causa dos tantos livros de Kipling que eu havia lido, por causa dos livros de Salgari que eu havia lido, que fala muito em selva, os Tigres de Montparnasse. E quando cheguei no Brasil, a primeira noite que abrimos as janelas do quarto, eu e minha prima, quase irmã, abrimos as janelas do quarto e veio aquele cheiro de selva, porque era uma mansão rodeada de selva, a mansão do Parque Lage. Eu reconheci aquele cheiro e eu pensei, cheguei ao país que tem esse cheiro. O cheiro foi o identificador que eu usei para me localizar outra vez no mundo. A literatura não nos faz melhores, mas nos ensina a pensar. Toda educação, a segunda parte, é transformadora para o bem ou, frequentemente, para o mal. Os colégios internos, as formações militares, disciplina antes de mais nada. Não. O que nós queremos formar são pessoas que façam da reflexão antes de mais nada, a reflexão antes de mais nada, a avaliação antes de tudo, o respeito aos outros antes de tudo. Hierarquias, não é isso que queremos formar. Nós queremos formar
seres humanos para que se tornem cidadãos reflexivos e respeitosos. Só. Vamos dormir com esta, gente. Só. Tá bom, Marina. Ó, vocês gostariam, Mônica, eu estou vendo você com a mão na cabeça, você gostaria de falar alguma coisa? Luciana, acho que valeria talvez comentar alguma coisa, vocês três, entre o que vocês falaram antes de a gente... Eu posso comentar, Dolores? Porque claro. Marina me deu um cutucão, assim, porque a palavra transformadora, para mim, ela vem muito associada à palavra libertadora, né? Uma educação que liberta. E eu acho que a gente precisa pensar que, por exemplo, as escolas cívico-militares, elas têm um papel transformador, né? Na minha concepção, não para o bem, vamos dizer, não para uma sociedade livre, não para uma sociedade democrática, mas ela é transformadora, né? Como a Marina estava dizendo, uma transformação para o mal, não necessariamente para o bem, na minha concepção, né? Então, eu acho, mas quando a gente diz é preciso uma educação transformadora, e isso é uma urgência, isso é uma emergência, né? Eu acho que a gente está precisando também refletir, como a Marina nos provoca, para a gente adjetivar essa transformação, não é? Porque nós não queremos qualquer transformação, ou seja, a transformação que vai levar para a conservação, nós não queremos, né? Nós queremos uma transformação que caminhe para a ideia de liberdade, eu acho. E eu acho que a educação para a liberdade, eu tenho pensado muito nisso, ela é muito desafiadora, né? Ela não é fácil. Eu acho que essa consciência a gente precisa ter, que educar para a liberdade é um risco enorme. Eu sempre penso isso como mãe, como professora, agora como avó. Hoje acabou de nascer meu 9º sobrinho neto, né? E eu vejo essa discussão entre os sobrinhos, não pode, proíbe, fulana está sem calcinha, não pode ficar sem calcinha, né, porque o outro é menino, e aí você está nesse emaranhado de discussão do que é que se concebe como uma educação libertadora, porque a liberdade, ela ameaça o conservador, né? E eu acho que é por isso que nós temos hoje um governo que ataca tanto a literatura, porque eu queria fazer essa ponte, porque eu acho que uma educação para a liberdade, e eu acho que isso o seminário é muito feliz, porque ele fala da educação libertadora, da educação transformadora, associando as palavras arte, palavra e leitura, ou seja, tem uma clara referência de que essa educação precisa passar pela arte, e a arte da palavra é a literatura, então nós precisamos fazer essa síntese, né? E de o quanto é importante a literatura e o quanto ela é parceira de uma educação para a liberdade, né? E por isso ela é tão atacada, por isso ela precisa ser controlada, né? Então, essa ideia de que as crianças, por uma literatura que liberta, uma literatura que convida a imaginação, a criação, né? A liberdade de expressão, ela é muito ameaçadora para um projeto conservador de sociedade, né? Então, eu acho que é um projeto político este, né? Entrando aí um pouco nessa discussão que a Marina me provocou aqui, né? Da gente pensar que educação para transformação é essa, porque exige nos perguntarmos que transformação nós queremos, né? Fiquei pensando nisso. E o quanto voltando a dizer isso, ameaçador. Uma criança livre é uma criança que pode ameaçar muitas estruturas familiares, né? Assim, pensando no micro para o macro. Uma sociedade livre é uma sociedade que ameaça também o que se quer conservar, né? Não ameaça o que se quer conservar, Mônica. Ameaça as estruturas, porque uma sociedade livre cada um atua do jeito que mais considera apto, do jeito que considera melhor. Então, não se consegue amalgamar a sociedade, não se consegue fazer ações conjuntas,
como não se consegue agora no Brasil, na pandemia, que as pessoas façam isolamento. Porque as pessoas no Brasil, uma vez que são abandonadas pelo Estado, se consideram que são livres. Uma vez que não são cuidadas pelo Estado, se consideram livres. E uma vez que saem para trabalhar, porque grande parte dos populares trabalham como entregadores, nos serviços essenciais, por que não se divertir também? Então, é muito difícil uma sociedade completamente livre, que cada um vai se libertar na sua própria direção. E não talvez é possível amalgamar socialmente. Talvez porque essa sociedade livre e essa educação transformadora precisa apostar também num outro conceito que é de autonomia, né, Magna? Porque autonomia não quer dizer ausência de regra, né? Mas quer dizer você estar apto a definir, a determinar pelos seus preceitos, pelos seus valores, o que você pode fazer. Eu acho que é uma sociedade absolutamente heterônoma a nossa, porque ela precisa da norma do outro. Eu uso máscara, senão vou ser punido. Eu não saio porque senão vou ser multado. E não porque eu sei que vou matar o outro. Então, assim, só voltando um pouquinho e deixando Luciana também se expressar e Dolores, mas eu queria dizer assim, uma das maiores conquistas que eu acho que eu posso ter é ter um jovem de 23 anos em casa, que eu apostei numa educação para a liberdade e que em momento nenhum eu precisei pedir a ele que ficasse em casa. Né? E tem um ano que ele ficou, porque ele sabe que ele põe em risco a minha vida, do pai, a dele própria, do outro. Então, ele assiste, né, com um certo grau de absurdo que está acontecendo, ele fala, não é possível que essas pessoas estão indo para a balada, e é um jovem de 23 anos. Então, estou me vangloriando aqui para dizer, não, e houve momentos em que eu passei muito aperto, eu falei, meu Deus, será que eu não tinha que proibir? Será que esse menino está muito livre? Ele está fazendo isso, aquilo? Né? E quando chega aos 23 anos, eu falo, nós apostamos na liberdade, agora a liberdade está marcada por esses limites do outro, do que eu posso, né? Do como eu prejudico o outro ou não. E, de novo, eu acho que isso tem a ver com outra coisa que você disse, que tem a ver com as leituras de mundo e as leituras da palavra escrita, né? Que essas pessoas têm acesso ou não. Para ler, por exemplo, a história e falar, não é possível que nós vamos errar do mesmo jeito que erramos há 100 anos atrás, e a gente constata que sim, nós erramos porque nós não sabemos ler o mundo, né? E tem muita gente lendo a palavra, esses jovens, o Brasil avançou muito na alfabetização, né, no tempo de escolarização, mas eles não estão lendo o mundo, por isso eu volto para Paulo Freire, o que adianta a leitura da palavra se ela não está levando a uma leitura de mundo, né? Enfim. Acho maravilhoso, queria falar só uma coisa, Luciana, não estou te vendo, você quer falar alguma coisa? Senão eu deixo a Marina falar de novo. Minha câmera está aqui, está funcionando. Não, é que eu não estou te vendo porque não estou te vendo por isso. Não, eu queria fazer 2 comentários só, um é sobre esse, né, que a Marina trouxe e que a Mônica retomou, que é toda a educação, ela é transformadora, né? Seja uma educação com um pensamento mais rural, lá no interior da Paraíba, de onde eu vim, seja uma educação, né, aí com o seu foco e a sua exaltação dentro de uma militância conservadora, toda educação ela pode transformar para o bem ou para o mal, mas eu ainda gosto de pensar do micro para o macro, sabe? Eu acho que quando a gente pensa nessa ideia de liberdade, né, onde que a leitura, e a literatura especificamente, pode provocar essa reflexão sobre liberdade, né? E liberdade de quem? E para quê? Né? Eu acho que atualmente o Brasil ele passa por um momento onde o pensamento crítico, a liberdade de pensamento, ela vem sendo oprimida, né, escondida. Então,
eu gosto de quando a gente pensa em começar do pequeno, né? Quando eu falo que eu estou transformando o quê e a quem, né? Isso reverbera muito aqui dentro, porque às vezes, e aí de novo pegando essa ideia da educação libertadora, ela pode ser para o bem ou para o mal. Às vezes a gente tem que tomar cuidado e de novo olhar para dentro para a gente não determinar verdades, sabe? Não criar verdades absolutas, né? A educação libertadora, se a gente for falar sobre política, ela vai reverberar em outro lugar. Se a gente for trazer a educação libertadora a partir de um pensamento reflexivo, ancorado pelas artes, a arte literária, o teatro, enfim, ela vai reverberar em outro lugar, e a depender do grupo também. Então, eu acho que uma educação libertadora, ela também considera essas subjetividades de pensamento e reflexões, sabe? E uma outra coisa que Marina trouxe, que me tocou, é sobre o cheiro, né? Que ela disse que reconheceu-se aqui pelo cheiro. E eu acho que eu tenho, nos meus trabalhos, a parte sensorial como um fundamento. Então, as crianças, elas criam muito a partir dos cheiros, né, nos meus encontros. Eu levo folha de capim-santo, capim-cidreira, e a descrição que elas vão fazendo sobre tudo isso vira reencontro, sabe? E vira reconhecimento. Em vários momentos, assim, né? Então, levar uma folhinha de capim-santo e eles fecharem os olhos e passar, o que isso te lembra, né? Então, dizer, lembra o chá que a minha mãe fez quando eu estava com dor de barriga, né? É um momento onde você reconecta, né? Não que ele esteja desconectado, mas que você trabalha a partir de memórias e a partir de lembranças, porque eu acho que a educação, ela não pode ser só a partir do que está no papel, né? Ela tem que ser a partir do que a gente sente, do que a gente vive, do que a gente cheira e do que a gente vê. É isso. Tem uma parte da palavra que eu quero ler depois, mas na próxima pergunta. Tá bom. Alguém mais gostaria de comentar? Eu achei essa primeira... Fala, Marina. Que frequentemente a formação está atada à verdade do seu momento. Aquilo que é a verdade do momento histórico vai determinar como formar as crianças. Mas não existe verdade absoluta. Então, tudo é uma grande construção. Mônica, quer falar alguma coisa? Estou te vendo. Eu acho que essa ponte com a arte que a Luciana traz, né? Eu acho que a infância convida a gente. Eu acho que a gente tem chamado de efeito infância, que eu acho que talvez a gente esteja precisando tanto desse otimismo, né? Não é a hora de desistir. Acho que ninguém tem o direito de desistir ou de ser pessimista nesse momento, porque nós precisamos que um apoie o outro, que uma dê a mão para a outra, né? Então, buscando, eu tenho pensado muito nisso, o quanto a infância nos convida a resistir, né? Não porque a criança é o futuro, não porque... também, claro que tomara que elas resistam, nós também, né? Mas não por isso, mas porque a infância, ela tem esse maravilhamento com o mundo, né? Cada coisa que a criança vê, cada novidade que ela experimenta, porque tudo é o começo, e que a gente vai perdendo isso. Então, eu acredito muito na relação que nós podemos construir com as crianças desse novo olhar para o mundo, né? E a gente fez uma pesquisa agora na UFMG, ontem mesmo participei de uma live divulgando essa pesquisa, em que é muito emocionante o que elas estão dizendo sobre a pandemia, né? Então, como elas estão reagindo a essa pandemia, as perguntas que elas estão se fazendo, a gente fica muito impressionado, porque por mais que a gente trabalhe com a infância e diga,
as professoras escutem, ouçam as crianças. Quando a gente ouve, a gente se assusta e fala, realmente elas estão entendendo, e às vezes muito melhor do que a gente, né? Uma outra coisa que me mostrou, para a gente poder beber dessa fonte de otimismo, foi a produção que eu tive a honra de fazer com os colegas ilustradores, né, que foi Carta às Meninas e aos Meninos em Tempos de Covid-19. Isso era abril de 2020, ou seja, a pandemia estava no começo, e nós escrevemos essa carta. As ilustrações são maravilhosas, né? Ela está aberta também para todo mundo conhecer, acesso fácil nas redes sociais, mas o que eu queria trazer da carta é como as crianças reagiram a ela. E a outra coisa é que, nessa carta, uma coisa que a gente quis mostrar é a potência da infância para reagir a essa tragédia humana também, ou seja, não no lugar daquele que precisa ser ensinado, protegido, cuidado apenas, mas no lugar daquele que cuida, que protege, que compreende, que ensina também, né? Então, voltando, eu acho assim que a gente precisa unir agora a arte, né, o ciência, arte, vida, sabe? Essa tríade para a gente compreender esse momento e potencializar o que a infância tem para nos ensinar de resistência. E aí eu acho que é inegável o desconforto de saber o trato que temos dado a isso, a pouca audiência que tem as crianças, né, o pouco lugar, a pouca visibilidade que elas estão tendo, discussões tão polarizadas em relação à educação, volta, não volta, enfim, que é outra discussão, mas eu queria só pegar carona aí no que a Luciana falou e a Marina para chamar a atenção para essa vinculação agora com a literatura também, né? Como a literatura tem a ver com a infância e pode ser também esse lugar da gente ganhar otimismo e força para lutar, porque nós vamos precisar, porque a luta vai ser longa, ela acho que nem começou. Pois é. Bom, eu até gostaria de resgatar algumas questões para meio fechar este primeiro tema. Eu acho que foram colocados alguns aspectos que eu acho fundamentais, que eu só vou apontar, depois, se der tempo, a gente retoma. Eu acho que quando você começa falando a leitura do mundo precede a leitura precede do mundo, a leitura precede a leitura do mundo, do Paulo Freire. Acho que essa é uma questão fundamental, foi colocado no primeiro dia, e agora quando você fala a questão da infância, né, que nos convida a essa resistência, acho maravilhoso essas duas ideias. Aí entra, Luciano, acho lindo quando você coloca, lindo não, acho fundamental a questão da educação transformadora, como a que abre janelas para além do seu mundo. Acho que essa questão também a gente precisaria resgatar, e ela vem na direção do que a gente falou estes dias. E você, Marina, bom, essa tua, digamos, essa explanação sobre o que é a literatura, eu acho fundamental essa construção literária, essa rede que vai se formando em termos do que é um leitor. Ou seja, você não tem uma fórmula fechada de como formar um leitor, ou seja, cada leitor é um leitor, quando a gente está falando do leitor literário, e eu acho que essa questão, né, dessa ligação das obras, que é o que te constitui, né, num leitor específico que gosta de um determinado gênero, que pode gostar de determinados livros, de determinados autores, isso é uma questão que eu acho fundamental, e também achei incrível como exemplo, quando você fala que você percebe o cheiro a partir da literatura. Acho maravilhoso isso, você chega no Brasil com um cheiro que você, digamos assim, pegou essa sua sensibilidade, acabou extraindo dos livros e dos autores que você leu na tua infância, né? Eu acho isso de uma potência em termos de caracterização da literatura fantástica. Eu vou entrar no nosso segundo módulo a partir de uma questão que veio, porque ela engata com aquilo que a gente ia falar e já vamos mais ou menos dando voz aos nossos participantes. Fala o seguinte, sobre grandes resultados na leitura da escolarização, mas não na leitura do mundo. Perfeito, Mônica.
Se a leitura humaniza, que leitores estamos criando dentro desse? Ou seja, o segundo ponto era a questão de que leitores queremos formar. Eu acho que foi falado aqui, se falou, mas eu acho que a gente poderia rapidamente fechar. E, nesse sentido, eu gostaria de lembrar de uma frase que foi dita ontem pela Tawane, que ela fala o seguinte, falando da educação, mas acho que tem a ver a educação e a leitura, eu fui formada na educação, né, na escola, como um ser humano, ou seja, a educação que humaniza, né, a leitura que humaniza. E, nesse sentido, eu queria resgatar o conceito da nossa grande Graziela Montes, no livro Buscar Indícios e Construir Sentidos, quando ela fala desse leitor que é o crítico, autônomo, desobediente. Eu acho que isso é uma questão central. Como que vocês veem isso? Que leitor é esse que a gente quer formar? Ou seja, que leitor é esse? Que leitor é esse que não se engana por fake news? Que leitor é esse que se vê com consciência no mundo? Que leitor é esse que pode ser um agente político e social da sua história? Que leitor é esse que vai atrás para tentar entender e não repetir os mesmos erros? Quem é esse leitor? Quem quer começar? Você, Luciana? Pode ser. Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa quem é esse leitor, né? A gente pensa de novo assim, quem fui eu, leitora? Mas eu fico um tanto preocupada como a leitura de verdade, a lei de verdade, nada, né? Mas por alguns profissionais, né? Então, quando a gente pensa a literatura escolar, por exemplo, em algumas instâncias ela precisa avançar e se fazer essa pergunta, né? Que leitor é esse? Né? Que leitor que eu estou formando? Porque eu estou falando disso porque eu enxergo muito, assim, ainda eu acho que essa responsabilidade um pouco mais do leitor politizado, do leitor reflexivo, né, do leitor que olha para dentro e olha para fora, porque eu acho que são esses leitores que a gente quer formar, né? Tá muito no lugar dos movimentos sociais, né? Então, assim, não vejo as escolas públicas, por exemplo, né? Estou próxima de 3 escolas, montando, por exemplo, um ciclo de leituras, pensando no debate sobre a literatura, né? Quando eu vejo o movimento Caminhos da Leitura, por exemplo, né? Que é coordenado, conduzido por Bel, que esteve aqui, que junta mães, junta jovens, junta pessoas da cozinha em torno da literatura, né? E com uma biblioteca comunitária que se chama Caminhos da Leitura. Né? Não é o caminho do leitor, não é o caminho, são os caminhos. Então, eu acho que a gente precisa atinar para uma questão que é onde que eu posso colaborar na esfera pública, né? Para que reflexões a respeito da educação pública, da literatura, do acesso à literatura, da democratização à literatura, elas possam se expandir para além do universo do particular, do privado. Eu acho que só assim a gente também vai caminhar no sentido de formar leitores que se encontrem. Né? Estou falando de 2 recortes porque eu acho importante trazer esse recorte. O leitor de escola, o investimento que se tem nas escolas privadas sobre literatura é um. O investimento que se tem na escola sobre literatura, nas escolas públicas, é outro. E essa responsabilidade, eu venho de movimentos sociais, né? Eu fui formada, né? Eu não tive grandes referências literárias na escola, e não é um ataque à escola pública, pelo contrário, nunca, jamais, mas acho que a gente precisa ampliar o discurso para vários territórios, porque eu sinto uma responsabilidade formativa de leitores e de abrir para falar sobre leitura ainda um pouco aí nos movimentos, né? Quando eu vi a biblioteca comunitária Caminhos da Leitura,
um tanto de jovens comprometidos, refletindo sobre o momento político, criticando o que não lhes cabiam enquanto literatura, porque eu acho que esse leitor futuro que a gente está, né, projetando tem que ser um leitor que olhe para o passado de novo e que tenha essa possibilidade de dizer: eu não me reconheço nessa história, eu não me reconheço nesse contexto político, eu não me reconheço nessa literatura, né? Então, eu tenho que ter, e que tenha consciência dos seus direitos, de que pode acessar, de que pode questionar o que está posto. Então, quando eu penso no leitor futuro, né, para além do leitor literário, eu penso nesse leitor de direitos, né, leitor de situações, leitor histórico. A gente não tem leitor histórico. E quando eu falo de leitor histórico, não é leitor de história, né, do Brasil, embora esse assunto também deva se fazer presente nessa formação de um leitor futuro. Não sei se eu me fiz... Eu queria saber se dá tempo de eu falar uma coisa. Acho que sim. Não te ouvi, Luciana, você quer falar mais um pouquinho ou você vai passar a palavra para... Eu não sei se eu me fiz entender. Eu acho que sim, acho que sim. Sim, certo. Eu queria só ler uma coisa rapidinha sobre a palavra que ficou guardada aqui, que é de um autor, o Constantino Bertolo, inclusive acho que vocês já se conversaram, mas quando ele fala da literatura, ele fala: a literatura é, entre outras coisas, o lugar onde se pensam as palavras coletivas, portanto, e também as palavras privadas. A literatura é o lugar onde se constrói o sentido e o significado das palavras. E é, por isso mesmo, o lugar onde se constrói o sentido e o significado da existência, ou seja, o lugar onde se dá nome ao que chamamos de realidade, né? Então, que a gente possa se ancorar na literatura, considerando as mais diversas realidades, né? Mesmo que em algum momento a gente precise dizer: é aqui, né, que eu vou atuar, é para essa janela que eu estou olhando, mas que seja considerada as diferentes realidades e as diferentes pessoas, né, nas suas maiores subjetividades. Mônica, Marina. Posso falar, Marina? Porque aí depois a Marina transforma tudo em poesia. Poesia. Aí eu acho que eu deixo para ela assim, a parte poética. Eu queria falar assim, que eu acho que a gente precisa no Brasil de um projeto de formação do leitor, né? Nós não temos aquela história, eu acho que a gente estava mais perto disso um tempo, mas ainda não tinha, estava ainda longe, mas agora eu acho que a gente caminhou em outra direção, ou seja, se já estava longe, mas caminhando a passos miúdos para chegar, eu acho que nós viramos ao contrário, aceleramos, então eu acho que a gente está com um atraso maior do que estávamos e com uma possibilidade de chegar onde a gente deveria chegar mais difícil, né, nesse momento. Então, eu acho assim, precisa de um projeto de formação do leitor. Quando eu falo isso, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de um papel do Estado, entendendo que literatura, e aí eu vou fazer um recorte na leitura, falando da leitura literária, e voltar ao velho e bom Antônio Cândido, né, para dizer, é direito, porque é uma questão de sobrevivência. E na pandemia, quem podia duvidar disso, eu acho que hoje não tem condição de duvidar, porque a realidade mostrou que nós precisamos da fantasia, nós precisamos da imaginação, né? E isso está ficando, a arte tem entrado de uma forma como precisa entrar o arroz, o feijão, a carne, a verdura na nossa casa, né? Então, para a nossa sobrevivência como sociedade, nós precisamos disso. E precisamos entender essa literatura como arte. O que eu queria dizer?
Eu acho, Luciana, com maior respeito à sua fala, com maior carinho, e sem querer polarizar, mas querendo discutir, eu acho que tem excelentes projetos nas escolas públicas e excelentes projetos nas escolas privadas, só para relativizar. Porque há excelentes escolas públicas e excelentes escolas privadas, e o contrário também existe. Então, não estou fazendo uma fala panfletária de defender a escola pública, mas estou dizendo que é um universo muito amplo. Por exemplo, Belo Horizonte, nós temos uma educação infantil pública de muito melhor qualidade que muitas escolas, no geral. Então, assim, todas as EMEIs são muito melhores que muitas escolas privadas. Nós conseguimos construir isso como política. Eu sei que não é assim exatamente em todo o Brasil, mas para a gente pontuar isso. E o que eu acho que falta, na verdade, é, por exemplo, fazendo minha culpa aí, a universidade pública ainda não entendeu que isso é essencial na formação da professora que vai atuar junto à infância, na educação infantil e nos anos iniciais, por exemplo. Para você ter uma ideia, o FMG é uma boa universidade, ela é bem conceituada, o curso de pedagogia é um bom curso, nós não temos nenhuma disciplina de literatura infantil obrigatória. E eu acho que deveria ter uma disciplina de literatura infantil obrigatória e uma de literatura infantil para a primeira infância. Uma de leitura e escrita geral e uma de leitura e escrita na primeira infância, porque é diferente esse tratamento, é diferente ler um livro para um bebê. Então, como a minha disciplina é optativa, e eu dou quando todos os astros se alinham, né, porque eu tenho uma série de exigências, então os astros têm que estar todos muito bem alinhados para eu conseguir dar, e ao término dessa disciplina é muito gratificante, porque as alunas dizem, eu não sabia distinguir um livro bom de um livro ruim. Isso para mim é como um médico chegar e falar, eu não sei usar o termômetro, né? Porque a literatura não é uma disciplina, um conteúdo a mais, ou não é um livro que ela vai tirar porque o bebê está chorando e ele está muito agitado e ela pega qualquer um. Ela precisa ter um repertório, né, de literatura, ela precisa conhecer autores, ela precisa distinguir editora ruim de editora boa, ela precisa olhar para a capa de um livro e já perceber pelo nome do autor, pelo nome do ilustrador, pela forma como trata o projeto gráfico. Enfim, este é um conhecimento complexo, né? Não se aprende a ser mediadora de leitura infantil de tanto ler livro de literatura infantil, porque você pode ficar lendo livro de R$ 1,99 achando que eles são lindos, né? Ou porque é muito colorido. Então, essa formação é uma formação complexa, e ela abre para a professora uma possibilidade que chega a emocionar, né? A rede privada tem feito isso muito melhor do que a gente, fazendo aqui uma minha culpa, né? Os currículos do curso de pedagogia não poderiam ficar sem essa discussão, né? Apesar de que a universidade forma muito menos que a rede privada, vocês sabem disso, né? A maior parte das professoras que estão na atuação, elas vêm da rede privada. Mas, enfim, você tem cursos oferecidos com essa temática na rede privada, e nós temos ainda, começamos. Agora, só vou passar para a Marina, mas eu queria muito dizer assim, hoje, quando eu falo, nós nos afastamos mais do que a gente estava próximo, é quando a gente pensa, a gente tinha políticas de compra e de distribuição de livros que faziam chegar livros de excelente qualidade nas escolas. Isso era suficiente? Não. A gente precisava partir para uma formação do mediador que entendesse, né? Porque a gente falava quantas teses e dissertações nós temos na universidade dizendo os livros não saíam das caixas. Por que eles não saíam das caixas? Porque as professoras não sabiam usar. A culpa é da professora? Não, ela não teve uma formação, ela faz aquilo que ela ouviu o colega fazendo, ela teve lá no curso de magistério, na pedagogia, e eu digo para vocês de novo, é muito complexo saber fazer isso como um especialista que nós temos que ser, e não como o pai e a mãe, que são, vamos dizer assim, parceiros na formação desse leitor, mas nós somos especialistas, né? Nós temos que saber fazer isso, temos que discernir o joio do trigo, o que separa, como fazer uma... Olha quantas coisas a gente tem que saber, selecionar um livro, organizar um ambiente adequado para essa criança, selecionar, né, saber fazer uma mediação, né, sem ser aquela, desenhe o personagem que você mais gostou, né? Não é isso que a gente precisa fazer de jeito nenhum, o que a gente tem que fazer é muito complexo. Aí nós temos o quê? Nós temos uma política nacional de alfabetização, que se a gente precisar dar um exemplo de algo
completamente diferente do que nós estamos discutindo aqui hoje, durante todo esse seminário, não serve de tão diferente que é, né? É o outro lado de uma outra moeda, né? Porque é a ideia pragmática da leitura, é a ideia do controle do leitor, é o controle das infâncias. A infância não tem como poder ter um livro em que o lobo ele é assassinado, porque, coitada dessa criança, é o texto maravilhoso que a Marina nos presenteou, né? Não conta para mim, né? Marina manda lembranças. Por que eu estou falando isso? Porque um país da violência que tem as crianças morrendo, e você, não, vamos tirar um lobo que foi assassinado pelo caçador. Enfim, como exemplo de tudo que não deveria ser, no momento em que a gente precisava era avançar na qualidade da produção literária, na mediação, na formação de professores. Precisa entrar o Estado e dizer, vamos fazer um curso de formação que assegure esses princípios, esses conhecimentos básicos para que essas professoras entrem sabendo usar o termômetro, pelo menos, né? Porque o resto realmente é de vivência, né? Então, só fechando assim, as minhas alunas terminam enlouquecidas com livro de literatura, todas elas. Começam a comprar livros e falam, não aguento mais entrar em tal site, em tal lugar, uma vendendo para outra, uma passando informação, compra esse livro, né? São pouquíssimas alunas, mas o que isso me mostra? Que isso é um material que também empodera esse sujeito como profissional. Ele entende, isso é algo que eu preciso me aprofundar, isso é algo que eu preciso saber, e não né, ensinar a cor amarela na segunda-feira, o verde na terça-feira, que é, né, o que as professoras geralmente fazem por não saber qual é a identidade dela como docente para atuar junto às infâncias, né? Então, era um pouco isso que eu queria problematizar. Maravilhoso. Bom, nem conto para vocês o que está rolando aqui no chat, mas muitos elogios a todo mundo, muitas perguntas, querendo que fale que não vai dar tempo. Eu quero que a Marina fale e daqui a pouquinho a gente vai ter que fechar. Marina, pode falar. Temos que nos perguntar quantos professores da faixa fundamental são leitores de literatura. Quanto os meus livros de poesia para a infância, se for alimentada com poesia desde cedo, nunca mais se separará da poesia, e a poesia é fundamental, é a arte da palavra elevada ao máximo. Os meus livros de poesia vendem muito, mas muito menos do que os outros. Por quê? Porque as professoras não sabem trabalhar poesia, os professores e as professoras não sabem trabalhar poesia. Poesia não pode ser submetida, poesia desliza para dentro do inconsciente da criança e faz seu ninho ali, respondendo às suas inquietações ou ajudando a formular perguntas para as suas inquietações. Mas os meus livros de poesia vendem muitíssimo pouco. E eu sei que a maior parte dos professores, a grande parte dos professores, prefere livros. Um Cavalo de Troia é o livro que fala, obviamente, do cuidado com as árvores, do cuidado com a natureza, da aceitação do diferente. Quantos livros eu recebo, histórias pífias, linguagem pífia sobre aceitação do diferente. Não é assim que se trabalha a aceitação do diferente, não é através de literatura, de linguagem, de metáfora, não inclui arte, embora hoje em dia seja tão fácil o acesso à arte, porque podemos, através do computador, entrar no Louvre, coisa que antes era impossível sem ir lá. Não inclui arte, como se arte não fosse necessária à sobrevivência, e não inclui literatura, como se fosse um surplus,
um bombonzinho que a gente merece quando resolver todos os outros problemas. Eu receio que o imaginário das pessoas, dos mais jovens, esteja sendo alimentado pelos memes do celular, que não tem força para penetrar no imaginário, para construir um belo imaginário. Receio muito. Nosso presidente nunca leu um livro na vida e se orgulha disso. Eu acho que os 3 filhos, os 4 filhos zeros, também não leram nenhum livro, porque ele não os colocaria a seu alcance. E estamos cada vez, como disse Mônica, nos afastando mais da arte como alimento. É a arte que nos faz humanos. A música. Eu lamento toda vez que eu ouço Rádio MEC, porque meu rádio está sempre ligado na Rádio MEC, dizendo que a rádio de música clássica do Brasil. Não é possível que um paizão tão grande só tenha uma rádio de música clássica. Eu fico envergonhada, fico triste. A música clássica é sublime, como a arte, como a pintura, como a literatura. E só. Adoro o seu só. Olha, não, adoro. Só isso, tudo certo. A gente vai ter mais uns 10, 15 minutinhos, então, muitas das coisas que a gente já ia falar, falamos. Eu tinha colocado aqui, vocês sabem, um pouquinho, isso que a Mônica falou, mas que a Mônica já falou, já passou por cima, e que, no caso, a Marina também já falou, que era um pouco a questão do conta para mim, que eu acho que talvez valesse a pena falar um pouquinho mais sobre essa oposição, né? Ou seja, essa proposta que está aí veiculando, sendo veiculada pelo Ministério. Eu acho que valeria a pena pontuar isso rapidamente, talvez você, Mônica, pudesse fazer isso, e a gente passa para a última rodada, onde a gente fecha, tá? Eu posso, porque é bom que a gente desabafa um pouco, sabe, Dolores? Porque nós estamos abafados. Mas eu acho que esse projeto ele não tem nada de original, nada de novo, né? E eu falo isso não apenas porque os textos são empobrecidos, eu acho que esse adjetivo pode ser usado, sabe? São textos, ilustrações estereotipadas, tudo isso é muito retrógrado, né? E aí eu, de novo, acho que a gente tem que ler e reler o texto lá na revista Emília, da Marina Colassante, né? Porque ele resume muito bem tudo isso, essa indignação que esse programa faz em relação à literatura. Mas é também retrógrado, antigo, do ponto de vista da estratégia política, sabe? Assim, isso se faz sempre, repetidamente, desde que o mundo é mundo, para erigir uma sociedade conservadora. Então, é o ataque à literatura, o ataque à liberdade da infância, de gostar, porque a boa literatura infantil ela é transgressora, ela precisa transgredir, né, no humor, na fantasia, na imaginação, e esse programa é exatamente um projeto para uma sociedade conservadora, que diz o que a infância pode ou não sentir, o que a infância pode ou não entender, o que a infância pode ou não gostar, né? Então ela tem que gostar daquelas ilustrações que são horríveis, daquele texto que é horrível,
porque é isso que cabe à infância, né? E é isso que a professora tem que ensinar. Então, queimar livro, controlar a escrita, né? Quem lê um pouco de história já deve estar exausto de ver essa cena e imaginar que em pleno século XXI é isso que se apresenta como a grande política nacional de alfabetização, um projeto de formação do leitor, né? Então, é antiquado, não no sentido clássico, antigo, mas no sentido retrógrado, né? No sentido ultrapassado. E é retrógrado porque é inadequado para explicar o mundo presente e é inadequado para se sonhar e pensar o futuro, né? É um instrumento da gente não consegue imaginar o sujeito capaz de ler aqueles livros e se constituir como um sujeito crítico. E isso que nós estamos dizendo, que já sempre se disse, né? E eu tenho 59 anos e não existia na minha juventude o WhatsApp, não existe, né, tudo isso que nós sabemos, o Facebook, o Instagram, e nós já dizíamos, gente, é muito difícil o mundo contemporâneo, porque são muitas informações, naquele contexto a gente dizia isso, que hoje é risível, né, porque se era difícil, agora é dificilíssimo, como diriam os espanhóis, né, é muito difícil, porque o que a gente tocou aqui, como acreditar em fake news e como não acreditar nesse movimento da pós-verdade, né? Como ser autônomo para saber, isso é formação do leitor, né? Saber identificar, até no projeto gráfico de um meme, né? Aquilo que vem estampado, isto aqui é pura verdade, quando a gente bate o olho e diz, claro que não é, só com esse título já sabemos que não é verdade, né? Então, esse contraditório que vem a todo tempo, as cores que são usadas, isso é leitura, né? É leitura da palavra, leitura das imagens, leitura de mundo. Então, formar esse leitor exige que na infância a gente dê liberdade. Aí eu volto àquela discussão da liberdade, sabe? De deixar a criança, né? Quer dizer, é uma volta a uma literatura pré-Monteiro Lobato, né? Porque não permite nem a transgressão, não permite nem a Emília que faz malcriação, porque isso não pode, isso tem que ser censurado. Imagina uma boneca que faz malcriação, né? Então, esse preceito, esse pressuposto de que a literatura é para controlar, né? Nem no século XVIII já cabia mais, e nós estamos voltando. Então, eu queria dizer isso, é um projeto de literatura que passa por um projeto de criação e de formação de sujeitos, de educação da infância, que é um projeto de controle, que, por sua vez, é o projeto de uma sociedade controlada, né, que controla a mulher, que controla a infância, que controla, né, as chamadas minorias, que controla. E eu acho que formar um leitor para uma educação libertadora e transformadora é formar pessoas capazes de se autogovernar, né, por preceitos de respeito ao outro, de saber separar o justo do injusto, o bom do mal, o que não é tarefa fácil. Sempre disse isso para os meus filhos, sempre digo isso para as minhas alunas. Parece fácil saber o que é certo e errado, mas é dificílimo, né? E a literatura, eu volto aí a citar a Marina com essa fala dela, né? A literatura, a literatura nunca é só literatura, né? Tem um texto que diz isso, ou seja, a gente aprende muito sem ela querer nos ensinar e nos doutrinar, né? Eu só fecho contando, porque isso é um paradoxo, né? Como que um texto maravilhoso que nos afeta, nos emociona, nos ensina tanto, nos ensina geografia, história, nos ensina sobre a vida, sem querer ser didaticamente correta, né? Ou né? Nenhuma disciplina precisaria, se todas acabassem, uma única precisaria resistir, que é a literatura. Já dissemos tanto isso, repetidas vezes já, né, citamos isso, e, enfim, eu fico muito triste, porque é uma política bem pensada, de controle, que vai desde a formação de professores até a compra de livros de literatura, com editais feitos para cercear, né, a criatividade, a imaginação de uma literatura que vinha sendo uma literatura pujante, uma literatura crescendo nesse aspecto, né? E a gente pode ver que as estratégias são muito bem
preparadas e estão sendo exitosas, infelizmente. Acho que nós precisamos saber melhor como resistir a tudo isso. Vou falar Luciana, igual a Maria. Sim. Luciana, quer falar? Não, rapidinho, que eu só vou completar, que eu também super concordo, né? A gente fala de leitor reflexivo e a gente tem um projeto, né, que a reflexão leitora, primeiro que está recortado, né, os contos todos muito recortados e muito mal adaptados, mas as perguntas, o que Chapeuzinho levou à casa da vovó, né? Que leitor reflexivo que essa pergunta pode formar. E é tudo muito, essa concepção de infância, tudo muito no diminutivo, né? Letrinhas, foneminhas, historinhas, provoca uma certa irritabilidade mental só de ler o projeto, né? Essa história de família, a concepção de família, papai, mamãe, sem nenhum tipo de transgressão, nem literária, nem de pensamento político, enfim, é um projeto que eu não sei quais serão os movimentos para conversar com ele, para além do que está posto, mas em algum momento a gente precisa se levantar para conversar com esse tipo de proposta que está se efetivando, né, e que exime, inclusive, a escola do seu papel, né, é o papai ou a mamãe nos foneminhas, é um projeto que não condiz com essa percepção e com essa perspectiva de leitor reflexivo em nenhum de seus aspectos. Marina, quer falar um pouquinho? De não conta para mim? Você já falou tudo lá, mas não conta para mim. Não, você já publicou a minha crônica. Eu acho que tentando falsamente proteger as crianças, se faz exatamente o contrário, porque as crianças precisam saber que, em situações difíceis, a inteligência e a esperteza podem ajudá-las a se safarem, podem saber que, precisam saber que, quando forem abandonadas, haverá sempre alguém para acolhê-las, e essa poda nos contos clássicos diminui e anula toda a mensagem do conto. Simplesmente desconstrói o efeito positivo de contos. Deveria-se considerar que, se atravessaram tantos séculos, é porque tem um valor. Porque... Não, mas a Mônica disse certo. O projeto é de controle, de autoritarismo, é um projeto muito bem orquestrado. Nos veículos, nas mídias sociais, nos órgãos de poder, nos congressos, muito bem orquestrado. E está nos assustando grandemente, esse projeto tão bem orquestrado. Com certeza, eu acho que uma hora, quando vocês estavam falando da escola transformadora e aquilo que te chamou a atenção na Marina, eu me lembrei disso também, ou seja, não como uma questão transformadora, mas existe um pensamento muito forte aí que está orquestrando isso, ou seja, existe uma concepção fortíssima. Então, não é apenas a loucura de um ser, né? Existe um projeto para o Brasil que está em livros. Ou seja, essa que é a questão. E a gente leva a sério isso e olha para o mundo, né? Quando você estava falando agora, Luciana,
Na verdade, é o seguinte, esse projeto, ele não leva em conta a realidade. Quando você fala a questão da família, ele não leva em conta a realidade, não leva em conta quem nós somos, que sociedade nós temos, quais são as dificuldades, quem é essa família. Que família que eles estão falando? A família sueca? Talvez. Canadense? Talvez. Mas não é a família brasileira. Então, eu acho que é isso, mas tem uma concepção por trás aí muito, muito potente, que eu acho que a gente precisa realmente se apropriar, para a gente saber o que tem por trás disso. Então, eu só queria dar um fecho aqui. Eu acho que durante todos estes dias a gente falou muito da questão da educação como resistência. Eu acho que a educação como resistência, eu acho que a literatura como resistência, acho que a leitura como resistência, uma das questões fundamentais que a gente extrai desses dias e deste seminário. Ou seja, é urgente, ou seja, como que a gente pode pensar em termos de futuro próximo, uma reviravolta naquilo que a gente está falando. Teve um momento que eu dei uma olhada no chat e alguém falou, eu não me conformo de professores que votaram em determinada coisa. Mas é isso, as pessoas votaram, gente. Não... Então, agora, como que você impede isso, né? Como que você impede que essas coisas aconteçam? Enfim, então eu só queria resgatar isso e queria abrir agora a última rodada, rápido, de vocês, para vocês falarem alguma coisa que vocês não falaram e já meio que fechar, porque daqui 5 minutinhos eu tenho que fazer com que a Luciana entre para mostrar os desenhos que ela fez. Quem quer começar se falando e se despedindo? Ninguém, quer todo mundo ficar aqui, né? Ninguém quer ir embora. Já que eu comecei, vou começar a terminar também, Mônica. Pode? Então, pode. Muita gratidão mesmo, estar aqui, poder falar com vocês, poder conversar e discutir, né? Eu queria, na verdade, sem ser muito arrogante, dizer que eu queria que as pessoas tivessem a relação que eu tenho com a literatura e com a leitura, tanto de texto teórico, e às vezes esse limite da literatura, por exemplo, eu gosto muito de citar isso, tem um texto de um dos ministros do Supremo Tribunal que me emociona muito quando ele fala do direito da criança de 0 a 2 anos, por uma pergunta que a Secretaria acho que de São Paulo fez ao Supremo Tribunal, perguntando se ela poderia não ofertar vagas para as crianças de 0 a 3, já que não era obrigatório. E a resposta desse ministro é muito emocionante, eu falo isso para mim é uma literatura, né? Porque esse limite entre o texto literário e aquilo que ele traz de bonito, de nos afetar, que pode estar em outros textos. Eu acho que a leitura faz isso comigo. E nesse momento de pandemia, eu não sei o que seria de mim sem os livros, né? A Marina estava falando qual o último que ela leu. Eu ontem acabei de ler um livro que chama Comunista Demais para Ser Chacrete, que é a biografia da Teuda Bara, que é uma atriz nossa muito querida. A Teuda está com mais de 70 anos e é atriz do Galpão, né? Que é um grupo que vocês devem conhecer, que é uma delícia de teatro de rua. E a biografia da Teuda, eu fiquei rindo de noite, porque ela é uma delícia, é uma senhorinha, né, que veio assim, de uma família tradicional mineira, e que ela chutou o balde e foi uma revolucionária, e nós temos uns grafites lindos na cidade em homenagem a ela, e ler a biografia da Teuda me dá um respiro, né, que eu falo, que delícia que eu li esse livro, e estou naquela ressaca de, ai meu Deus, qual que eu vou ler agora depois da biografia da Teuda. Então, assim, sem querer ser arrogante, petulante, eu diria que delícia se todas as pessoas pudessem ter a relação que eu tenho com o livro e com a leitura, e com a literatura infantil, e aqui eu faço um agradecimento em nome de todas as professoras da educação pública, básica e superior, a Marina Colassante, que enche os nossos dias também, nossas leituras nos cursos que a gente dá, na biblioteca, né, que a gente tem lá na UFMG, e a gente é muito leitora assídua dela, se emociona, eu costumo até gravar os textos dela, porque eu acho que para nós mulheres, para nós que trabalhamos com a infância, é um alento. Então, fazendo esse merchandise também, entrem lá no nosso Instagram, @BBTeca UFMG,
nos curtam e que eu acho que a gente vai ser feliz com vocês nos seguindo também. Muito obrigada, Dolores, muita gratidão a você, a Tereza, a todo mundo, um prazer conhecer a Luciana e um prazer estar aqui com Marina Colassante, nossa querida autora. Muito obrigada. Luciana? Primeiramente, eu quero agradecer, né, fazer parte de conversas como essa, eu acho que fortalece a alma, né? É um acalanto à alma, é um acalanto ao coração, nesse momento em o qual o Brasil está de luto e em luta. Conversar sobre caminhos, né, que possam abrir horizontes e abrir outras perspectivas de vida, é um afago na alma. Então, muito obrigada pela participação. Foi um prazer conhecer a Mônica, conhecer a Marina, conhecer todo mundo. Agradecer aos bastidores, toda a paciência. Fiquei com muita vontade de conversar um pouco mais com a Mônica em outro momento. Depois, se você quiser, a gente pode trocar contatos. Acho que tem um caldo cheiroso aí para a gente conversar. E quero terminar minha fala com as palavras de Elisandra Souza, que eu venho lendo muito, esse livro aqui, estou terminando, Águas da Cabaça, que ela diz assim, desculpa, não é esse, Novas Manhãs, eu gosto de livros porque gosto de gente, eu gosto de gente porque amo ler as palavras que carregam nos olhos, eu gosto de palavras porque elas beliscam e acariciam e traduzem novas manhãs. Por enquanto é isso. Obrigada, Luciana, obrigada, Mônica. Agora é com você, Marina. Eu também gosto muito de palavras, mas eu gosto de usá-las no lugar menos apropriado, de trocar o lugar delas, de usar as palavras de modo inesperado, surpreendente, que elas resultem novas para quem as lê, como se não tivessem que estar ali. A palavra nova é uma pérola pousada sobre a língua. Agradeço a participação, agradeço o convite. Nós somos companheiras há muitos anos, Dolores. Sim. Em Cuba, quantas vezes nos encontramos em Cuba, quantas vezes trabalhamos juntas. Então, é sempre um prazer. Agradeço a tua apresentação da minha pessoa mais generosa do que eu mereço. Gostei muito de ouvir Mônica e Luciana, duas pessoas diferentes, mas com o mesmo amor pela leitura. É isso que nos faz irmãs a todas, a paixão pela literatura, não pelos livros, pela literatura, porque há uma diferença entre livros e livros de literatura. É isso. Um beijo. Não, o que eu estava falando é que eu acho que essa última frase da Marina, a gente pode fechar o seminário falando: estamos todos irmanados pela literatura, estamos todos irmanados por estas portas, como disse a Luciana, que abrem, né, para o outro e que abrem para uma resistência necessária neste país que a gente vive neste momento, e estamos todos com nesse mesmo barco. Então, gente, vou fechar rapidinho a mesa, mas não vou fechar ainda o evento. Vou chamar a Juliana Ruschel. Juliana, eu vou fazer tua apresentação depois, pode ser? Se você quiser começar. Vou começar, então. Então, mais uma vez, queria agradecer pela oportunidade, mais uma mesa maravilhosa, um privilégio estar aqui participando do seminário.
Eu sou Juliana, tenho 46 anos, tenho olhos e cabelos castanhos, cabelo na altura do ombro, meio descabeladinho, sou branca, estou na cozinha da minha casa, atrás de mim tem uma cristaleira com copos e xícaras, e eu vou compartilhar com vocês os registros que eu fiz a partir das conversas na mesa de hoje. Então, vamos lá. Bom, esse foi o primeiro registro que eu fiz. Antes quero falar que os meus registros, eles são desenhos. Eu faço os registros em folhas de papel branca, usando caneta preta de ponta grossa. Então, é dessa forma que eu faço os meus desenhos. Esse primeiro desenho, ele traz a imagem da Luciana, da Mônica e da Marina, como se elas estivessem numa corrida de revezamento, essa corrida de bastão, em que uma vai passando o bastão para a outra. O bastão aqui está na mão da Marina, passando para a mão da Mônica e, na sequência, para a mão da Luciana. E aí eu fiquei pensando nesse movimento, assim, nessa relação entre as duas, entre a autora, a educadora, a formadora de professores e a mediadora de leitura. Então, eu não sei, fiquei até pensando depois por que eu pus nessa ordem, acho que essa ordem a gente poderia brincar com ela e mexer, não é sempre dessa forma que acontece, mas tem uma ideia de fluir, né, de uma ir passando para a outra. Aí, a partir da fala da Mônica, que ficou muito forte, essa ideia de leitura de mundo, né, que precede a leitura da palavra. Então, nesse desenho, eu tentei representar uma biblioteca com 3 prateleiras, uma no fundo e 2 nas laterais, e ao invés de livro, essa biblioteca está repleta de globos terrestres, né? Então, para pensar nessa ideia de que primeiro a gente lê o mundo e depois a gente lê as palavras. Aí, aqui já pensando na fala da Luciana, né, que a leitura, ela dá essa possibilidade de abrir janelas, né, e abrir janelas para mundos além dos nossos. Então, nesse desenho eu fiz como se fosse uma fachada de um prédio, cheio de janelinhas, algumas já abertas e escancaradas, outras ainda com um lado aberto, um lado fechado, outras que ainda estão fechadas. Então, quis falar um pouco dessa ideia que a Luciana trouxe da literatura como potência para abrir janelas em nós. E aí, esse aqui eu fiz a partir da fala da Marina, foi muito lindo esse relato dela, relacionando o livro que ela está lendo agora com outras experiências leitoras que ela teve anteriormente, né? Então, nesse desenho, eu fiz uma pilha de livros e a Marina sentada lá em cima da pilha de livro, lendo esse livro do momento, né? E todas essas outras leituras anteriores que fizeram parte da vida dela aí embaixo dela, como se fosse uma grande montanha de livros. E aí, esse aqui, eu fiz uma gaiola com um pássaro dentro. A gaiola, ela está aberta, mas o pássaro está dentro da gaiola. A gaiola, ela está presa no galho de uma árvore seca, dura, assim, espinhosa, e embaixo da gaiola tem uma parte de uma cerca de arame farpado. Então, teve uma conversa na mesa de hoje que me pegou, assim, que é essa ideia da gente pensar, né, o que é liberdade, o que é descaso, ou abandono, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem muita liberdade para fazer as coisas, mas, na verdade, a gente está abandonado, né? Então, apareceu isso nas falas, se eu não me engano, a Mônica trouxe isso também, esse abandono do Estado, né? E aí, muito forte na fala das 3 convidadas da mesa, né, eu senti isso, assim, são 3 mulheres da literatura, né, e 3 mulheres que têm essa responsabilidade em si
né, dentro delas em relação à formação de leitores, à produção de livros, à qualidade de livros, que tem tudo a ver com o tema do nosso seminário, né, que é uma educação transformadora. E acho que esse desenho também provoca para pensar a pergunta da mesa, né, que é que formadores queremos formar, né, que leitores queremos formar, e como a Luciana trouxe também, que sociedade a gente quer formar, né? Então, acho que esse desenho fica como uma provocação, e acho que uma mexida aí, pelo menos para mim foi. E aí esse desenho eu fiz pensando nas 3 mesas. Então, o desenho ele tem na parte de cima uma sopeira fechada com uma colher dentro, depois tem um potinho de molho de pimenta, aí embaixo alguns instrumentos de cozinha, então tem uma espumadeira, uma concha, uma espátula, um batedor de bolo, uma pinça, e embaixo tem um prato de sopas de letrinhas, e as letrinhas dentro da sopa são as letras que compõem, né, arte, palavra e leitura. E esse desenho eu fiz pensando nessa nossa trajetória ao longo do seminário. Então, acho que o primeiro dia de seminário foi um dia muito que trouxe uma sensação de conforto, de acolhimento, né? A fala dos convidados, acho que trouxe isso, assim, eles trouxeram experiências pessoais da convivência com Paulo Freire, então eu senti isso como se fosse uma sopa quentinha, assim, sabe, que esquentou a minha barriga, assim, eu saí reconfortada da primeira mesa. A segunda mesa, que falou sobre tecnologia e educação, acho que foi uma mesa que trouxe para a gente pensar alguns... desculpa, gente, troquei as ordens. A segunda mesa falou para a gente sobre a escola pública. E aí, essa discussão, eu senti que pôs uma pimenta, assim, né? Foi uma discussão que mexeu comigo, e aí eu achei que a pimenta representava bem, porque quando a gente põe é uma coisa que fica, né? Ela arde na hora, mas a gente ainda fica com aquela pimenta na gente ali pegando, né? Então, eu acho que essa mesa que discutiu a escola pública, ela deu essa provocada, né, na gente. E a mesa que falou da tecnologia na educação foi uma mesa que trouxe possibilidades. E aí eu representei essa mesa como esses instrumentos. Eu acho que os 3 convidados trouxeram isso, assim, possibilidade da gente pensar em instrumentos que a gente pode usar na educação, através da tecnologia, a tecnologia sendo usada como instrumento também. E o encontro de hoje eu fiz o prato de sopa, porque acho que ficou muito forte essa fala da arte, né, como alimento, a arte para a sobrevivência, né, e a necessidade que a gente tem da arte na nossa vida, como a Mônica falou, principalmente a literatura, né. Então, esse desenho traz um pouco desse banquete aí que foi servido para a gente ao longo desses 4 dias. Aí eu fiz esse também, pensando que foi uma viagem que a gente fez durante o seminário, né? A gente foi para a Suíça, a gente foi para a África, para o Equador, para o México, para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, para Minas Gerais, para São Paulo. Então, é um pouco dessa cartografia do nosso seminário. E, por fim, eu fiz um registro mais autobiográfico, né? Bem autobiográfico, que é um registro de agradecimento e para compartilhar com vocês também o que eu senti participando desse seminário, com essa possibilidade de escutar pessoas tão maravilhosas, aprender tanto e poder compartilhar
o meu olhar com vocês. Então, esse desenho, ele traz como se fosse um show de rock, né? Então, tem as luzes, fogos de artifícios. No palco está escrito Terceiro Seminário Arte, Palavra e Leitura para uma Educação Transformadora, e aí tem 7 pessoas abraçadas, agradecendo, e uma plateia assistindo. E nessa plateia, se vocês repararem, tem uma pessoa sendo carregada pelo público, que eu acho que é um momento de êxtase e de entrega, né? Nunca fiz isso num show, mas foi um sentimento que eu senti muito forte em mim nessas 4 dias de seminário. Todo dia que terminava a mesa, eu saía assim em êxtase mesmo e com essa vontade mesmo de me jogar e me entregar, né? E queria dizer que tem 7 pessoas no palco, mas foi o que coube no desenho, né? Esse seminário ele é feito por muitas mãos e, enfim, só tenho a agradecer. Foi maravilhoso e agradeço pela aprendizagem. Agradeço pela escuta e pela partilha. Nossa, Juliana, maravilhoso o teu trabalho. Realmente você deu assim, o ponto final em todos os dias. É de um talento incrível essa tua capacidade. Eu estava pensando estes dias, eu fiquei imaginando você, bom, é como os chargistas, né, que você tem que fazer lá na hora, todo dia. Eu me lembrei do Angeli, do Laerte, né, que eu sempre falava como eles são capazes, né, de reproduzir por dia o que está acontecendo no mundo com essa síntese. E é o que você faz, em última análise, é isso mesmo. Mas te peço desculpas, mas eu não estava achando tua biografia, que está aqui, para quem chegou hoje e não viu a Juliana antes. Juliana Ruschel é pedagoga e artista. Ela trabalhou com produção e assistência em direção de filmes publicitários e atuou como professora de artes e educação infantil. Hoje ela trabalha como formadora de gestores do SEDAC e também trabalha em outros projetos. Acho que é isso. E foi nossa companheira presente aqui, maravilhosa, de realmente traduzir em imagens todo dia toda a potência que este seminário nos trouxe. Bom, para fechar, eu queria chamar a Tereza, queria chamar a Andréia e queria chamar a Diane, se estiverem aqui. Eu vou falar rapidinho para fechar o fechamento aqui, depois todo mundo vai falar um tchau aqui. Bom, queria encerrar agradecendo a presença de todas e todos vocês, né, o entusiasmo e a participação de vocês nesses dias, ou seja, o chat. Eu acho que a gente precisava guardar todos os chats para quando a gente fizer a publicação. Eu já estou sonhando com nossa publicação e as ilustrações da Juliana, ou seja, onde vão estar as ilustrações da publicação. Então, primeiro, agradecer todos vocês e todas vocês. Gostaria de agradecer também veementemente a todas e todos os nossos convidados, que com tanta generosidade compartilharam tantas reflexões e apontaram caminhos e luzes para nos orientar na direção de uma construção de um mundo melhor. Via a criação de redes de afeto, isso ficou muito marcado naquilo que o Rodrigo falou, e cuidados, né? Por uma nova pedagogia, uma economia do cuidado, como disse a Inês ontem, e com isso de esperançar e não esperar, como concluiu lindamente a Angela Daneman ontem na sua fala. Essa questão do esperançar. Acho que a gente vai acabar esse seminário, todo mundo esperançando muito juntos e de mão dada. E queria agradecer ainda a todas as equipes que trabalharam com tanta dedicação, carinho e cuidado para realizar este evento. Começando pelo CPF, Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que nos acolheu virtualmente, a Andréia, a Rosana e a toda a equipe, que eu fiquei até com medo de colocar os nomes, mas com todo mundo que trabalhou com a gente, não só agora, como nos dias anteriores da pré-produção. Eu queria agradecer a equipe do Itaú Social, né? A Karina, a Tairine. Queria agradecer também veementemente a nossa equipe, aí eu vou nomear,
Carol Splendori, Carolina Glicério, Priscila Brossi, Emily Stefano, Stephanie Benevuto e Mayumi Okuyama. Eu não sei se eu esqueci de alguém, vocês me desculpam, mas eu acho que está todo mundo aqui. E queria agradecer também nossos tradutores de Libras, os tradutores de idiomas, enfim, agradecer toda a equipe que esteve com a gente, que parece fácil montar isso, né? O Zoom. Gente, eu prefiro fazer eventos presenciais, porque isso dá muito trabalho, né? Para que saia tudo bem. A gente fica até nervosa cada vez que alguém congela ou tem algum problema na voz, né? Mas tudo bem, foi maravilhoso, não tivemos nenhum tipo de problema. Bom, ampliar espaços que estimulem a pensar e repensar referências e práticas tem sido um dos nossos propósitos ao longo desses 3 anos. Assim como estabelecer conexões que nos alimentem humanamente para sobreviver e atuar neste mundo complexo em que vivemos. Penso que conseguimos realizar esses propósitos ao longo desses dias. Queria muito agradecer em nome do Instituto Emília, em nome do SEDAC, em nome do Itaú, em nome do SESC, todos vocês, certo? E espero que a gente se veja em breve. Tomara. Estou aqui torcendo para isso. E se cuidem, se cuidem, se cuidem muito. Todos nós, para a gente estar aqui daqui um tempo juntos. Não sei se a Andréia e a Diane querem dar um oi. Eu gostaria, Dolores, agradecer imensamente em nome do SESC, em nome do nosso diretor Danilo Santos de Miranda, esse maravilhoso encontro. Acho que são janelas e portas, como Luciana tão bem colocou, a Luciana Nascimento tão bem colocou, e, sobretudo, delicadezas. Agradecer também a todo o trabalho da Teresa Pérez e da Patrícia Dias, né, do SEDAC, e a você, Dolores, pela imensa atitude, ação que você tem à frente do Instituto Emília, ao Itaú Social, enfim, a todos os participantes convidados e, sobretudo, ao público, né, que nos alimenta. São educadores comprometidos com esse fazer diário e que nos move, nos emociona. E gostaria muito de agradecer, eu vou fazer um pequeno vitupério, mas toda a equipe do Centro de Pesquisa e Formação, na pessoa da Rosana Catelli, que é coordenadora de programação, a Emily, Sabrina, Gislene, Felipe, Rodrigo, e aos tradutores também, que fazem esse cotidiano nosso sempre possível. E eu gostaria de fechar com a Angela Davis, que ela fala que a liberdade é uma luta constante. Então, vamos a ela. Muitíssimo obrigada, parabéns por lindos encontros. Obrigada. Diane, você quer falar alguma coisinha? Sim, vou agradecer, né? Acho que falar dessa parceria linda, SEDAC, Emília, Itaú Social, SESC São Paulo, aí na presença da Andréia, dizer que a gente fica muito feliz na conclusão de mais um seminário, e eu vou dar uma palavrinha também muito rápida para finalizar, vou pedir licença aqui, claro, porque acho que essa mesa, ela trouxe um fechamento muito simbólico para o momento que a gente está vivendo, né? Que é essa questão da formação de leitores. Eu acho que esses dias de seminário a gente pôde refletir, né, sobre essa educação transformadora, mas sobre o principal potencial transformador da palavra, né, da linguagem, da leitura e da literatura. Como Marina nos trouxe aí nessa aula, né, ela gosta de usar as palavras. Eu trouxe um trechinho aqui que a Toni Morrison fez no discurso dela quando ela recebeu o Nobel de Literatura, lá em 1993, que ela diz que o trabalho com a palavra é sublime, porque é fecundo. Cria o significado que garante nossa diferença enquanto humanos, nosso modo de ser como nenhum outro vivente. Morremos,
Pode ser esse o sentido da vida, mas fazemos linguagem. Pode ser essa a medida das nossas vidas. Então, finalizo aí com essa fala que eu amo e que queria muito compartilhar com vocês, agradecer a presença de todos. Obrigada. Fechamos? Fechamos? Então, tá bom. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Espero que a gente se veja logo. Tchau.